Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, de James Thompson, prefácio de Jim Bill McIntyre, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí, se você não viu os vídeos anteriores, dos capítulos anteriores, veja aí na minha playlist. E se você não viu a minha playlist ainda, tem mais de 25 livros lidos na íntegra para o seu e o nosso crescimento espiritual. Vá lá e usufrua, deixa a palavra de Deus entrar aí na sua cabeça, né? Para que nós possamos crescer cada vez mais espiritualmente, tá bem? Peço para que você deixe o like, compartilhe. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, para o canal crescer cada vez mais e a palavra de Deus chegar mais e mais longe. E ficando alguma dúvida aqui, peço para que vocês escrevam para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você e tudo isso gratuitamente. E se você mora longe, podemos fazer através de videochamada. Então vamos para o capítulo 5, o quinto vídeo também desse livro, que está falando sobre uma sociedade de contribuição. Atos 2:44. E tinha tudo em comum, três pontinhos. Fecha aspas, né? Isso dentro de aspas. A coleta é considerada por muitos como uma intrusão dos assuntos seculares no serviço de adoração. Para outros, trata-se apenas de uma série de acréscimo à ceia do Senhor, um ponto de transição entre esta e outros momentos no serviço de adoração. A igreja não se sentirá motivada a contribuir se a oferta for apenas uma intrusão no transcorrer do culto. O que a igreja precisa, então, é ver os motivos que levam a mesma, no passado, a contribuir generosamente para a causa do Evangelho. A primeira igreja contribuiu porque desde o início aceitara o compromisso de uma vida comunitária. Os capítulos de abertura do livro de Atos retratam um panorama idílico da primeira igreja depois do Pentecostes. Eles aceitaram a responsabilidade da contribuição sacrificial, abre aspas, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, fecha aspas, está lá em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Subtítulo: Contribuição contagia. Vemos uma história de oferta sacrificial. Um jovem de nome Barnabé vendeu um campo e levou o dinheiro aos apóstolos. Está lá em Atos 4:36, né? Depois dessa leitura que a gente fez acima, aí aparece aí Barnabé. A igreja recém-nascida estava disposta a cumprir a esperança de Deuteronômio 15:4, abre aspas, para que entre ti não haja pobre, fecha aspas, através de seus próprios esforços. Em uma certa ocasião, parece ter havido uma falha nesse espírito de fraternidade, um lapso que se manifestou quando algumas das viúvas gregas foram negligenciadas, em Atos 6, versículo 1, mas foram nomeados diáconos para solucionar o problema. É significativo o fato de que o sacrifício nunca foi obrigatório. Não se trata de comunismo legalmente imposto, onde o preço da admissão à comunidade fosse a venda das propriedades de cada um. Neste respeito, a igreja que, abre aspas, tinha tudo em comum, fecha aspas, em Atos 2:44, era diferente de outro grupo da época que agia desse mesmo modo. Joséfo registra com relação aos essênios, abre aspas, é maravilhoso ver como
partilham tudo entre si. Não é possível descobrir qual pessoa com maior número de bens do que outra. Eles têm uma regra no sentido de que todo o que se une aceita deve colocar seus bens à disposição da sociedade para uso comum, não se encontrando então entre os mesmos nem a degradação da pobreza, nem a distinção da abastança. Fecha aspas. Está lá em War 8, 3 e 4. O que Lucas descreve nos primeiros capítulos de Atos é diferente do comunismo dos essênios. Não havia regra obrigatória obrigando os cristãos a disporem de seus bens. O que os essênios faziam, coagidos pela autoridade, os cristãos cumpriam voluntariamente. Subtítulo: O poder da comunhão. O que poderia motivar a igreja incipiente a praticar um sacrifício financeiro assim tão grande? Lucas descreve a primeira igreja como a comunidade da nova era, motivada pelo poder do Espírito Santo. De fato, sua contribuição sacrificial era apenas parte do quadro conjunto da comunhão da igreja. Como um novo corpo chamado a existir pela pregação de Cristo, eles experimentavam agora uma vida comum composta da, abre aspas, doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, fecha aspas. Está lá em Atos 2:42. Um elemento importante na nova vida era a, abre aspas, comunhão, a fraternidade, fecha aspas. Em grego, koinonia, a participação nessa nova vida em Cristo. Os cristãos não se achavam sozinhos, como indivíduos isolados. Seu compromisso com Cristo se reforçava pela associação com outros cristãos, a comunhão da adoração, da refeição comum e da oração conjunta. O poder dessa comunhão é visto na descrição da vida da igreja feita por Lucas, abre aspas. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, fecha aspas. Atos 4:32. Este poder de companheirismo, fortalecido na adoração conjunta e nas refeições regulares, foi a força motriz que resultou na oferta sacrificial da Igreja de Jerusalém. Sua contribuição foi uma resposta espontânea ao amor expresso por Cristo e pelo Espírito Santo. A nossa oferta também não é um assunto secular, um simples inconveniente na vida religiosa, mas uma parte de nossa nova atitude de participação. Quando Lucas escreve sobre a comunhão dos primeiros crentes, ele emprega o termo grego koinonia, koinonia, para descrever a vida comunal. Quando fala dos sacrifícios financeiros da igreja, diz em duas ocasiões que eles tinham, abre aspas, tudo em comum, fecha aspas, Atos 2:44 e Atos 4:32, usando koinos, um vocábulo associado. Para essa igreja ideal descrita por Lucas, a oferta era um ato partilhado, um elemento da vida comunitária. Quando conseguimos compreender que a oferta é uma parte de nossa vida em conjunto, descobrimos a motivação para a mesma. A primeira igreja compreendeu que a vida em grupo jamais poderia ter resultados positivos a não ser que as barreiras econômicas que separavam as pessoas fossem derrubadas. Não podia haver uma vida comum de oração e culto sem que as necessidades dos mesmos afortunados fossem supridas conjuntamente. A comunhão da primeira igreja representava, portanto, muito mais do que simples amizade entre iguais. Ela envolvia uma vida em comum,
onde as barreiras econômicas caíam por terra e os necessitados recebiam a atenção da comunidade. A comunhão não se mantinha apenas no terreno verbal, mas concentrava-se no ato de dar. Subtítulo: A comunhão em ação. O significado religioso que a Igreja de Jerusalém atribuiu à oferta não foi esquecido nas obras de Paulo. Ele envolveu-se numa questão de considerável importância financeira. Paulo desempenhou o papel de ministro cuja tarefa era instruir como o povo, era insistir com o povo para que contribuísse. Mas qual o significado da contribuição para ele? Suas cartas no Novo Testamento fornecem a resposta. Nas cartas de Paulo e no livro de Atos, encontramos referência a uma coleta que ele considerava da máxima importância. Atos 11, 29 refere-se a uma coleta nas igrejas dos gentios, a fim de ajudar as da Judéia. Este ministério foi levado a efeito por Paulo e Barnabé. Veja Atos 12, 25, 24, 17. O padrão de vida nas grandes metrópoles de Antioquia e Corinto era, sem dúvida, muito mais alto que na Palestina. Esta coleta a favor das igrejas da Judéia lembrava, na verdade, aquelas enviadas com frequência a Jerusalém pelas sinagogas de cidades como Antioquia. Contribuir para ajudar outros consistia, segundo Lucas, um ministério. Atos 11, 29, Atos 12, 25. Quando chegamos aos comentários pessoais de Paulo sobre a coleta, vemos a importância vital da mesma na obra cristã. Isto se torna aparente no início do ministério junto aos gentios. Os líderes da igreja de Jerusalém ficaram perturbados quando ouviram falar do sucesso da missão para os gentios. Este êxodo poderia produzir modificações radicais na composição da igreja. Paulo lembra no segundo capítulo de Gálatas que depois de 14 anos de trabalho missionário, ele foi a Jerusalém discutir a respeito desse assunto com os líderes da igreja ali. Como responsável pelas igrejas dos gentios, Paulo não sabia o que esperar dos líderes judeus. Para sua alegria, Tiago, Cefas e João, as colunas da igreja de Jerusalém, ofereceram a Paulo e Barnabé, abre aspas, a destra da comunhão, fecha aspas, está lá em Gálatas 2:9. Este aperto de mão foi um símbolo de plena fraternidade estabelecida pela fé em Jesus Cristo. Os cristãos judeus reconheceram que tanto eles como Paulo partilhavam de uma obra comum como companheiros no Evangelho. Apesar de quaisquer possíveis barreiras, eles haviam encontrado comunhão em Cristo. A comunhão não era, porém, uma simples palavra despida de significado, pois continha uma condição. As igrejas dos gentios deviam, abre aspas, lembrar-se dos pobres, fecha aspas, está lá em Gálatas 2:10. A fraternidade não se mostrava real enquanto não fosse expressa em atos concretos de sacrifício. A oferta em dinheiro por parte das igrejas gentias não envolvia somente uma questão financeira, mas era um meio de fortalecer os laços de união, expressando em nível mais profundo a comunhão entre os cristãos judeus e as congregações gentias missionárias. A coleta tinha, pois, um significado religioso altamente significativo. Subtítulo: A comunhão como um dom. Através dos anos de trabalho, Paulo não se esqueceu de seu acordo original com as igrejas palestinas. Ele indicava em 1 Coríntios 16:1 que tinha como prática pedir que fossem feitas coletas para as igrejas
de Jerusalém. O apóstolo aparentemente dera instruções anteriores à igreja de Corinto a respeito da importância dessa oferta. Ele responde aqui às perguntas que a igreja de Corinto fizera sobre o assunto. A coleta para os santos, que é os cristãos, os discípulos, tinha um significado vital no ensino de Paulo. Ao falar da contribuição, ele jamais emprega termos técnicos utilizados pelo pelo fisco. Abre aspas, contribuição, em grego, logeia, ou coleta, em 1 Coríntios 16:1, era uma palavra usada comumente para as coletas sagradas a favor dos deuses. A coleta para os discípulos constituía, então, um assunto religioso, um serviço para Deus. Os outros termos usados por Paulo no Novo Testamento com referência à oferta são também palavras empregadas no uso devocional, indicando ato de amor. A coleta é, pois, chamada de dádivas. Em 1 Coríntios 16:3, 2 Coríntios 8:4, cujo termo charis, no grego, traduz-se, no geral, como graça, sendo usada para expressar a graça de Deus. Veja Efésios 2:8. A coleta é igualmente chamada de bênção, no grego eulogia, representando as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Veja 2 Coríntios 9:5, Gálatas 3:14, Efésios 1:3. Era como se Paulo tivesse dito para encorajar os cristãos a participarem da coleta. Abre aspas, Deus os presenteou ricamente e os abençoou em Jesus Cristo. Vocês agora são chamados, mediante sua oferta financeira, a abençoar e presentear outros. Fecha aspas. A oferta, pois, em lugar de ser um assunto secular, era um modo de corresponder à graça recebida de Deus. Subtítulo: Participação numa tarefa comum. Termo algum expressava melhor o significado religioso da coleta do que comunhão. Em grego, koinonia. Vimos antes este termo em Gálatas 2, versículo 9 e 10. Com relação à oferta, trata-se de um termo especialmente apropriado, pois Paulo faz uso dele através de todo o Novo Testamento para referir-se à unidade dos crentes criadas por Jesus Cristo. Veja 1 Coríntios 10:16. Paulo sabia que os crentes se uniam na ceia do Senhor e que a lealdade ao mesmo Senhor derruba todas as barreiras humanas. Da mesma forma, a participação na tarefa comum de contribuir também cria unidade e comunhão. Este é o motivo pelo qual Paulo refere-se aos macedônios que, abre aspas, deram na medida das suas posses, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aos santos quer dizer separado, discípulos cristãos, fecha aspas. Está lá, veja 2 Coríntios 8:4. A coleta é uma participação, uma comunhão, koinonia em grego, numa tarefa comum. O fato de a coleta ser um meio de expressar fraternidade na igreja fica também implícito em 2 Coríntios 9:13. Paulo encoraja ali seus leitores a mostrar, abre aspas, pela liberdade com que contribuis para eles e para todos, fecha aspas, a sua disposição generosa. As igrejas judias eram os recipientes das contribuições, mas, novamente, na terminologia de Paulo, tratava-se de mais que uma oferta. Ele chamava a igreja de Corinto a uma comunhão, pois usa outra vez o termo koinonia neste ponto.
Havia algo muito superior à quantia em dinheiro oferecida na coleta. O elemento essencial era a comunhão entre os cristãos judeus e gentios expressa na oferta. A contribuição era um meio de partilhar com a Igreja de Jerusalém, representando um teste para verificar até que ponto a Igreja gentia se achava disposta a abraçar aqueles cristãos judeus que haviam apenas começado a aceitá-los como irmãos. Não podemos passar por cima do significado simbólico da coleta na intenção de Paulo a fim de unir as igrejas judaicas e gentias. Paulo sabia quais as tensões que ameaçavam dividi-las e queria encontrar um meio para mantê-las unidas. A coleta veio a representar um fator importantíssimo nesta tarefa. Muitos anos se havia passado desde que iniciara o recolhimento das ofertas para a igreja de Jerusalém, mas o apóstolo continuava envolvido nesse trabalho. Paulo não estava certo de que sua missão seria um sucesso e pediu as orações da igreja de Roma, para que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, Romanos 15, 31. Ele fala aos leitores romanos como as igrejas de Filipos e de Acaia haviam partilhado voluntariamente nessa contribuição, ou fraternidade, koinonia, no grego, acrescentando, abre aspas, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais, fecha aspas. Romanos 15, 26 e 27. A palavra para participar é koinoneio. A fraternidade é expressa não pela simples palavra, mas pela participação no ato de contribuir. A coleta incluía a lembrança de que as igrejas de Jerusalém haviam uma vez partilhado das bênçãos espirituais, criando uma irmandade. A igreja podia agora reunir as mãos através do Mediterrâneo e tornar a comunhão real, partilhando suas bênçãos materiais. Qualquer sacrifício exigido de alguém não tem geralmente efeito se essa pessoa não perceber que está participando de uma tarefa comum com outros. Poucos indivíduos farão sacrifícios pelo seu país caso tenha de realizá-los sozinhos. Mas, toda vez que um compromisso é partilhado com outros, os sacrifícios se tornam eficazes. Do mesmo modo, os cristãos são capazes de atitudes sacrificiais extraordinárias, sempre que existe uma participação ou fraternidade na contribuição. De fato, as pessoas podem unir-se em maior harmonia mediante um sacrifício partilhado. Esta talvez seja a razão por que um dos termos favoritos de Paulo em relação à coleta fosse comunhão. A coleta para uma tarefa comum torna-se concreta a unidade e que fomos chamados por Cristo. A que fomos chamados por Cristo. Subtítulo: Sócios no Evangelho. Paulo não viu a coleta como um meio de estabelecer comunhão apenas no sentido de unir as igrejas judaicas e gentias, mas, para ele, achava-se também incluído um princípio importante, abre aspas, aquele que está sendo instruído na palavra deve participar de todas as coisas boas com aquele que o instrui, fecha aspas, está lá em Gálatas 6:6. O pregador e o ouvinte são sócios na comunhão, cada um fazendo a sua parte para fortalecer a comunidade cristã. O proclamador partilha sua vida e a mensagem com os ouvintes. Estes contribuem com suas bênçãos materiais
entrando assim em comunhão mediante suas ofertas. Nenhuma comunidade exemplificou este espírito de comunhão mais perfeitamente do que a igreja de Filipe. Quando Paulo escreve a esta igreja, ele menciona no início de sua carta sua apreciação pela, abre aspas, vossa cooperação no evangelho, fecha aspas. Está lá em Filipenses 1:5. Cristo criara entre o apóstolo e aquela comunidade uma comunhão, koinonia, ou vida comum. Apenas na carta aos Filipenses, Paulo menciona especificamente a participação ou comunhão de que gozava com os leitores. Foi, sem dúvida, o comportamento dessa igreja que levou Paulo a mencionar sua colaboração com ele, não se esquecendo do apoio financeiro prestado anteriormente. Abre aspas. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Fecha aspas. Está lá em Filipenses 4:15. O termo interpretado como, abre aspas, se associou comigo, fecha aspas, é koinonio. Koinonio. A declaração de Paulo pode ser, então, traduzida, abre aspas, ninguém colaborou comigo, três pontinhos, a não ser vocês, fecha aspas. Para Paulo, o apoio financeiro representava participação numa tarefa comum a todos, constituindo uma demonstração de que a comunhão estabelecida por Cristo entre os cristãos era real. Quando a igreja contribui para apoiar a pregação do Evangelho, seus membros fortalecem os laços de união derivados da realização de uma tarefa comum. Mas a fraternidade na contribuição não termina aqui. Paulo, juntamente com a primeira igreja em Jerusalém, considerava que não poderia haver verdadeira unidade enquanto os irmãos estivessem divididos no plano econômico. Assim sendo, existe uma comunhão quando a coleta é usada para ajudar os menos afortunados. Quando Paulo diz, abre aspas, compartilhei as necessidades dos santos, fecha aspas, lá em Romanos 12:13, ele fez uso do verbo koinonio. Seu conselho poderia ser parafraseado, abre aspas, pratiquem a comunhão ajudando os necessitados, fecha aspas. O autor de Hebreus dá o mesmo conselho a seus leitores quando diz, abre aspas, não negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, fecha aspas. Está lá em Hebreus 13:16. Nenhuma igreja pode participar das bênçãos espirituais a não ser que exista também uma participação das bênçãos materiais. Precisamos aprender algumas lições extraídas do exemplo da primeira igreja no que se refere à contribuição. Em muitos casos, podemos estar demasiado distante dos assuntos que envolvem as despesas da congregação para reconhecer que partilhamos de uma tarefa comum a todos. Outras vezes, não existe comunicação adequada na igreja que nos esclareça quanto à colaboração na coleta. Mas, toda vez que o corpo de crentes compreende que sua oferta não é um ato individual, mas coletivo, a igreja de hoje pode gozar dos resultados da comunhão na contribuição. Concluímos aqui o capítulo 5. O capítulo 6 vai falar sobre o segredo da ceia. Não perca, então, tá bem? Bom, quero aqui, aproveitando que a gente falou aqui de oferta, comunhão, uma igreja ajudando a outra, né? Quero aqui falar um pouco da igreja que eu congrego, né? Que no domingo passado, né, reunimos e decidimos enviar, a igreja que eu congrego não é muito grande, então a gente conseguiu enviar R$ 1.000, né,
para uma igreja que fica lá no Rio Grande do Sul, que está passando, né, por aquela enchente lá. E os irmãos lá que lidera aquela igreja vai distribuir para os irmãos mais necessitados, que tem irmãos lá que perderam tudo, né, casa, móveis, por estar tudo debaixo da água lá no Rio Grande do Sul, né? Então, bem apropriado aí, né, o que a gente leu hoje, né, que uma igreja, apesar das igrejas serem individuais, né, nós somos igrejas irmãs e temos que ajudar umas às outras. Bom, se ficou alguma dúvida, né, do que a gente viu aqui hoje, peço para que você escreva aí para mim no meu e-mail. Não fique com dúvida, meu e-mail é ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. E se você mora longe, podemos fazer através de videochamada também, tá bom? Muito obrigado pelo tempo que você está investindo aí em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também fica muito feliz com o tempo que você tem investido em aprender a palavra dele. E peço aí para que você, se está gostando aí, deixa o like, compartilhe esse vídeo aí com suas redes sociais, seus grupos aí de família, do trabalho, da escola, da faculdade, do bairro, né, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas, tá bem? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?